A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, aos nossos amados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus. Amém? É uma satisfação, um privilégio e uma honra poder estar aqui convosco mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para meditarmos nas coisas do Senhor. E eu gostaria, nesse momento, orar a Deus, buscar assim primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Amado e eterno Deus, Senhor da glória, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pelo dia de ontem, pela noite que se passou e pelo dia que chegou. Eterno Pai, sem Ti nós não somos, sem Ti nós não podemos. Meu Deus, eu venho aqui, através desse meio de comunicação, Senhor, para anunciar a Tua palavra, Senhor. Desejo, anelo, espero, aguardo e preciso do Teu Santo Espírito, Senhor. Oh, aleluia. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, aleluia, tome mais uma vez a minha vida, o meu intelecto, o meu raciocínio, o meu consciente de inteligência, Senhor, que seja moldado à Tua vontade. Meu Deus amado, e fala conosco, fala com o Teu povo, fala com as pessoas amigas, em qualquer momento, Senhor, e aonde estiverem. Libera a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Me dá no abrir e fechar dos meus lábios a palavra ungida pelo Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amados em Cristo Jesus, o livro das Revelações, no qual eu irei fazer a leitura, Apocalipse capítulo 21, e o versículo 1 em diante, ou melhor, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 5, que diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. O que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Sabemos que o livro de Apocalipse é um livro profético, revelador, é escatológico, fala do passado, do presente e do futuro. E esta passagem do capítulo 21, amados em Cristo Jesus, é o alvo e a expectativa final da nossa fé. João escreve que o Senhor afirma, que Ele fará nova todas as coisas. Amados em Cristo Jesus, nós sabemos que a terra é um tesouro reservado para o fogo. A terra será destruída para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. O céu e a terra serão abalados. Ageu 2:6.
e desaparecerão como fumaça. Então, essa é realmente o contexto de Apocalipse 21, no qual necessitamos de trabalhar a escatologia bíblica para podermos compreender maior esta passagem. Mas, amados irmãos, o que eu quero realmente falar nesta manhã, eu quero pegar a expressão do Senhor. Não vou falar exatamente sobre o fim de todas as coisas. Farei isto numa outra oportunidade. Estou projetando aí uma sequência de estudos sobre os últimos dias da humanidade na Terra. E falaremos disso com mais propriedade. Mas, amados irmãos, o que quero focar nesta passagem bíblica de Apocalipse é esta afirmação do Senhor. É o aspecto, a característica de Deus em fazer novas, em trazer uma mudança para a minha e para a tua vida. Eu sei que nesta oportunidade você, assim como eu, estamos aguardando em um novo tempo. Por que não dizer tantas pessoas que foram e estão sendo afetadas devido ao impacto da economia abalada pelas consequências do coronavírus? Pessoas aflitas, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que fecharam as suas empresas, pessoas que perderam seus negócios, pessoas que deixaram de ganhar algum dinheiro para trazer o alimento para dentro da sua casa. Enfim, vivemos dias em que nós precisamos que Deus faça coisas novas na nossa vida. E bem de certo é que, além do impacto econômico, causa os impactos sociais, causa os embates conjugais, os problemas familiares, os problemas de divórcios, os problemas de casamento, e esses problemas se alastraram devido a esse tempo que ora vivemos. Mas, amados irmãos, então, baseado exatamente no que o Senhor disse, o que estava sentado no trono, ele disse: eu faço nova todas as coisas. E todos nós queremos, somos seres que desejamos uma mudança, somos seres que temos objetivos na vida, que desejamos galgar o lugar da vitória. Somos seres indiscutivelmente que queremos, amados irmãos, um tempo melhor para a nossa vida. Eu tenho certeza que você que me assiste ou que irá me assistir em uma outra oportunidade, você está querendo um tempo melhor para a sua vida. Tenho certeza que você já está cansado, já está cansada deste modo de viver.
Eu tenho certeza que você já sofreu demais, já tem sofrido muito, e eu tenho certeza que lá no fundo, no profundo da sua alma, do seu ser, você tenha desejado que Deus entre com uma mudança na sua vida. Eu tenho certeza que você tem se cansado de tanta derrota, de não ver nem um ato de vitória. Eu tenho certeza que você está cansado e está cansado de ouvir tantas notícias ruins e deseja que um tempo de vitória, de bênção venha sobre vós. Mas, amados irmãos, esse desejo que eu tenho e que você tem, ele pode acontecer porque Deus, ele faz novas. Deus, ele faz novas todas as coisas. Mas nós precisamos entender uma coisa. Você já ouviu falar da ação e reação? E assim também que Deus, ele requer muitas vezes de mim e de você. É a lei da ação e da reação. Nós exigimos, nós pedimos, suplicamos, imploramos que o Senhor venha mudar a nossa vida, que o Senhor venha mudar o quadro que foi estabelecido no ministério, na família. Nós anelamos que o Senhor entre com provisões, que mude a nossa vida financeira, que mude a nossa vida espiritual. Tudo isso, sem sombra de dúvida, está dentro do meu coração e está dentro do seu coração também. Mas a mudança, meus irmãos, é um dos aspectos que precisa acontecer na nossa vida. Primeiro precisa acontecer a ação, o desejo de mudar. É preciso eu me levantar. Lembra do filho pródigo? Veja que vida deplorável aquele rapaz entrou. Pegou os seus bens, adiantado, fora de tempo, foi para uma terra longínqua, foi para uma terra distante, se envolveu com as orgias, se envolveu com a promiscuidade, com tantas coisas ruins. O seu dinheiro não foi suficiente para abastecer, porque realmente é necessário um grande império para manter uma vida de orgia, entendendo que por mais que seja grande, a poupança um dia vai acabar. E um dia terminou para aquele jovem, aquele dinheiro acabou. E ele precisava realmente que Deus fizesse uma coisa nova para ele. Ele sentiu que ele precisava receber uma mudança na sua vida. E nós vemos que a palavra de Deus vai usar o termo caindo em si. E a Bíblia diz que ele, quando já estava, já tinha gastado tudo, já tinha perdido os amigos, entre aspas, já tinha gastado tudo nos deleites, agora ele está sozinho, está trabalhando como cuidador de porcos, que foi a única coisa que sobrou.
A única coisa que sobrou para ele foi para cuidar de porcos. E desejava até comer as bolotas, a ração que se dava aos porcos. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Então a mudança começou a acontecer na vida daquele jovem quando ele caiu em si. Quando ele descobriu que toda aquela desgraça que sobrevier à sua vida foi culpado das suas próprias ações. Foi culpado das suas próprias ações. Então, a mudança que ele tanto desejava acontecer partiu do princípio da ação dele. Levantar-me-ei e voltei com meu pai. Tantos, e começa ele começa a fazer uma análise da sua vida anterior com a sua vida presente. Amados irmãos, e por mais que a vida em comunhão com o Pai tivesse alguns arrelios, tivesse alguns embates, tivesse alguns intempéries, mas aquele jovem, ele nunca deveria ter saído da presença da casa do Pai. Foi o caminho mais errado que ele tomou. Foi sair da presença da casa do Pai, das dependências do Pai. Ainda que ele achasse o Pai um pouco exigente, ainda que fosse sofrido obedecer a algumas ordenanças do Pai, mas ele conseguiu perceber isso depois, que por mais que parecesse ruim, a vida em comunhão com o Pai era melhor do que ser um cuidador de porcos, era melhor do que ter um coração desejoso de comer bolotas. E aí ele levanta e ele vai ter com o Pai. A mudança que ele desejava requeria que ele voltasse, que ele se voltasse para o Pai. Então, amados irmãos, muitos querem a mudança. Eu quero, você quer, eu desejo, você deseja. Mas é preciso sair da zona de conforto. É preciso que haja uma modificação. É preciso que haja que começamos a fazer uma análise de que a mudança que eu quero e que você quer não vem somente de Deus. Não é somente porque Deus disse que faz nova coisa de todas as coisas que nós vamos ficar parados. Porque Deus quer ver a ação de cada um. Então, se estamos desejosos de uma mudança em qualquer área da nossa vida, nós precisamos entender que essas mudanças, elas ocorrem por várias maneiras. Várias maneiras elas podem ocorrer. Mas como isso que pode ocorrer por várias maneiras? Vamos ver a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Existem vários homens na Bíblia Sagrada que nós iremos aqui, diante do tempo que temos, fazer menção deles e tomar os seus exemplos de como aconteceu a mudança em suas vidas, de como Deus mudou os seus ministérios, de como Deus operou nas suas famílias.
de como Deus operou nos seus negócios. Esses homens de Deus, eles enfrentaram fracassos. Enfrentaram fracassos. Nós vemos Isaías, o apóstolo Paulo, Neemias, Moisés e Pedro. São esses os personagens que quero tentar aqui discorrer de como eles tiveram alguns momentos de fracassos e de como eles agiram e de como Deus se levantou a seu favor. Primeiro, amados irmãos, para nós reconhecermos que precisamos de uma mudança na nossa vida, a primeira coisa é nós reconhecer que perdemos, que às vezes fracassamos. Com certeza houve um momento que esses homens aqui enfrentaram fracasso, mas eles tomaram as suas iniciativas. Tomaram as suas iniciativas. Então, amados irmãos, quando a nossa atenção e disposição em servir a Deus são aplicadas no dia a dia em nossa família, no trabalho, na sociedade, na igreja, consequentemente, nós seremos abençoados. Consequentemente, se você se envolve em servir a Deus, se você envolve a sua família em servir a Deus, se você deixa, aleluia, se envolver por Deus em todos os âmbitos da sua vida, nós seremos bem-sucedidos. Devemos mudar. Está na hora de mudar. Está na hora. Porque nós queremos um tempo melhor. Estamos precisando de um tempo melhor. Que venha um tempo melhor. Que venha notícias melhores. Que venha resultados melhores. Aleluia. Louvado seja Deus. Então essas atitudes são imprescindíveis, meu irmão, para que essa mudança aconteça. Essas atitudes na qual o texto diz: eis que faço nova todas as coisas. Porque a renovação aqui é o tema central deste versículo. Quando Deus diz: eis que eu faço nova todas as coisas, o Senhor está dizendo: eu trago, estou falando de um novo tempo de vitória, um novo tempo de bênção, um novo tempo de comunhão. Não é isso que nós desejamos? Não é um tempo qualquer. Mas, amados irmãos, você está desejoso viver esse tempo? Nós precisamos perguntar isso, que às vezes a pessoa não quer sair da mesmice. Você lembra do povo de Israel? Quando Moisés tira o povo pela mão de Deus do Egito, a Bíblia diz que eles desejaram a voltar a comer a cebola de Faraó. Então dá a entender que aquele povo, eles saíram à força do Egito. Saíram à força. Então tem pessoas que mesmo tendo uma vida sofrida, eles desejam isso. É uma alta retaliação de si mesmo. Eles desejam viver desta forma. Israel, parte de Israel,
tendo toda a liberdade do mundo para viver livre, para viver uma nova vida, mas mesmo assim, quando estava em alguns lugares já distantes, não tinha sepulcro no Egito para você enterrar nós lá, não. Nós queríamos ficar aí lá, viver lá e morrer por lá. Então, o primeiro ponto é saber se nós queremos uma mudança mesmo, ou se estamos contentes com a vida que levamos. Se você está contente, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que não tem vitória, a vida que leva, mesmo sabendo que é uma grande ilusão viver este mundo, mas não paga o preço da renúncia para obter a vitória, então deseja ficar comendo a cebola de Faraó, então ninguém pode impedir também esse desejo. Mas se este for a vontade que temos de mudança, aleluia, Deus vai começar a preparar o cenário para mudar a nossa vida. Então, quem não tem inclinação para aceitar as mudanças na sua vida, quem não tem inclinação para viver um novo de Deus, né? Quem não tem essa inclinação, não está disposto a viver uma vida melhor. Não. Ele apenas sabe, ele apenas às vezes deseja, mas ele está tão atrelado ao sistema, ele está tão agarrado como a mulher de Ló, que morava em Sodoma e Gomorra, que até mesmo o próprio Ló, para sair a tempo da cidade, para ter uma mudança de vida, porque a vida de sodomia, lá em Sodoma, ou melhor dizendo, a vida lá em Sodoma, a vida naquela sociedade, Ló precisava sair de lá, porque Deus ia destruir a cidade. Porque os habitantes daquela cidade viviam em sodomia, que é o termo usado para a imoralidade. E Deus, aleluia, por intermédio da intercessão de Abraão, seu tio, poupou a vida de Ló. Mas a mulher não desejava uma mudança. Com certeza, ela não estava querendo uma mudança na sua vida, porque é notório que a Bíblia diz que ela, uma certa distância da cidade, ela olhou para trás. Olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Meus amados irmãos, e o fato não só foi o instinto de olhar para trás daquela mulher que fez com que ela virasse uma estátua de sal, fez com que ela morresse ali. Não, mas o instinto de olhar para trás estava atrelado, estava paralelo ao desejo de viver naquele lugar, ao desejo de não querer uma mudança. Não, está tudo bem. Tem muitas coisas aí, pecado nessa cidade, mas eu queria viver ali. Então, para aceitar a mudança da sua vida, é preciso estar disposto à renúncia, meu irmão. A renunciar muitas coisas para que venha o novo, para que estabeleça o novo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, como é que Deus pode trabalhar esta mudança na minha e na sua vida? Uma das maneiras que Deus ele usa para que haja uma mudança nas nossas vidas, responder à nossa necessidade,
viver um novo tempo é a revelação de Deus. Essa é uma das maneiras de Deus. Nós vemos, amados irmãos, que o templo do Senhor, logo após construído depois do tabernáculo, o tabernáculo era uma maquete, é um protótipo, melhor dizendo, do templo. Quando terminou-se, deixou de existir o tabernáculo, Salomão constrói o templo, que era o lugar da adoração, que era o lugar da congregação, que era o lugar onde as pessoas, aleluia, os hebreus, os israelitas, reservado para orar a Deus, para buscar a Deus, para sentir Deus, a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E um desses dias, aleluia, louvado seja Deus, que Isaías, no capítulo 6, recebeu uma revelação de Deus, e Deus lhe mostrou, através daquela revelação, que é uma das maneiras de Deus, aleluia, responder às nossas necessidades, às vezes é revelando. Deus ainda revela, e Deus revela muito mais pela sua palavra. Às vezes o que eu preciso e que você está precisando, a Bíblia tem a resposta. A maior das profecias, a maior das revelações está aqui na palavra de Deus. É só examinar as escrituras. Os israelitas faziam isso porque eles julgavam ter nela vida eterna, e era dela que de Jesus testificava. Então, Isaías, amados irmãos, aleluia, ele foi testemunha da glória de Deus. E esta visão de Isaías foi decisiva na sua vida. Quando Deus se revelou a glória para Isaías, no capítulo 6, versículo 1, aleluia, fez com que Isaías percebesse a necessidade de mudança. A revelação de Deus para Isaías, a glória de Deus para Isaías, foi muito mais além daquilo que nós imaginamos ser. Porque a glória de Deus que envolveu Isaías, aleluia, fez com que ele olhasse para dentro de si e reconhecesse, que fizesse um exame e percebesse que era necessário uma mudança para que ele recebesse o novo de Deus. E a Bíblia diz assim, capítulo 6, versículo 1: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías aqui, quando a glória de Deus invadiu o lugar, que ele foi envolvido na glória de Deus, quando Deus se revelou a ele, ele primeiro sentiu o seu estado pecaminoso. E além dele ver o pecado dele, ele também percebeu o pecado do povo de Israel. E ali automaticamente, meu irmão, a saída para o novo de Isaías veio, porque ele começou a lamentar a sua condição de pecador. Ele viu as suas condições. Ele viu que as condições que ele estava, mesmo contemplando a glória de Deus, mas ele precisava de agir. Ele precisava, mediante aquela revelação, ele fazer alguma coisa para que uma nova história se iniciasse para ele. Assim,
como aconteceu com Isaías, o Senhor pode também te conceder uma revelação. O Senhor pode te mostrar. Quando começar a haver, irmãos, um verdadeiro arrependimento e confissão de pecados, é diferente. Deus não sai revelando a todo mundo todas as coisas, a todo mundo, não. Não é assim, não. Deus quer se revelar a corações quebrantados. Deus quer revelar a sua glória para pessoas que reconheçam o seu estado pecaminoso. Deus quer se revelar a pessoas, aleluia, que se arrependam, que confessem os seus pecados e deixem, porque Ele nos perdoa. Então, foi envolvendo esta glória da revelação que Isaías foi despertado para a mudança de um novo tempo. Qual é a outra maneira que Deus trabalha para que aconteça uma mudança na nossa vida? É através, amados irmãos, aleluia, da ação sobrenatural de Deus. É através de uma ação sobrenatural. Eu te dou um exemplo de Atos capítulo 9. E ali vai narrar a história de que aquele homem chamado Saulo de Tarso, ele exercia a fatídica e a cruel missão de perseguir os crentes. E eu lembro do hino do nosso amado irmão pastor Francisco Geraldo: persegue crente é lutar com Deus, é lutar com Deus, é lutar com Deus. E Paulo, ele adquiriu essa fatídica, essa cruel missão de perseguir os cristãos. Essa era a vida que ele levava, de perseguir os crentes. Era a vida que ele não podia saber onde tinha um culto de rua, não podia saber onde é que tinha um irmão pregando, que ele desejava ir lá acabar com o culto, desejava ir lá acabar com o trabalho, com a obra. E desses dias, ele foi perseguir os cristãos, pediu carta para Damasco e foi perseguir os irmãos, que estavam somente fazendo a obra dele, não estava fazendo nada demais, porque o crente salvo, fiel a Deus, ele não faz nada além do que pregar o evangelho, não faz nada de mal. Às vezes aparece um testemunho de um crente, mas é porque o crente é luz. Mas não é só o crente que atua na fraqueza, no adultério, no crime, cai nessas coisas, não. A sociedade inteira também é participante dessas falhas. Não é só o pastor que adultera, que é mais noticiado. Mas padres e outros líderes religiosos também caem em falhas. Então, meus irmãos, os crentes não estavam fazendo nada demais, a não ser anunciando o evangelho. E Paulo, enrascado, legalista, zeloso da lei, não compreendia da graça, não compreendia do favor imerecido, não entendia que a salvação se estendia também aos gentios. Ele pegou a carta e foi perseguir os crentes. E Paulo precisava que uma mudança ocorresse na sua vida. Primeiro porque era um escolhido de Deus. E o escolhido de Deus não pode viver uma vida em desagradar a Deus. Então, se Deus escolheu,
e a pessoa insiste a não mudar, Deus vai se revelar de maneira sobrenatural para que haja uma mudança, para que se cumpram os objetivos de Deus. Não adianta que não tem como correr, não adianta que não escapa. Deus às vezes usa das maneiras mais cruéis, usa das maneiras que dos maiores apertos. Lembra da jumenta de Balaão? O anjo aparecia e Balaão não entendia. O anjo aparecia, Balaão não entendia. Até uma hora que o animal passou, Deus encurralou o animal num bequinho bem estreitinho, que dali não tinha condição nem de ir nem para a direita nem para a esquerda. E assim Deus faz também com seus escolhidos. Quando o escolhido não quer mudar, não quer cair em si, não quer, quando o escolhido não quer entender o plano de Deus, aí Deus encurrala ele. Aí Deus começa a trabalhar. Aí Deus começa a agir de forma até mesmo sobrenatural, aleluia, para apresentar uma mudança de vida. E Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote, pediu carta para Damasco, a fim de se encontrasse alguns daquela seita, e chamava os irmãos de uma seita, os irmãos pregando o evangelho genuíno, e ele chamando os irmãos de uma seita. E ali, amados irmãos, ocorre que a caminho de Damasco, Jesus faz um encontro sobrenatural com ele. Jesus ressuscitado, viu? Jesus ressuscitado. Então derruba Paulo cai no chão, e ali ele naquele poder sobrenatural, ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu? A glória de Deus invadiu ali, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz: eu sou a quem tu persegue. Tu quer saber quem eu sou? Eu sou aqueles crentes lá em Damasco. Eu sou eles. Eu sou quem tu persegue. Então, amados irmãos, Paulo passou por uma transformação através de uma ação sobrenatural, porque ele foi questionando por perseguir cristão. Então o Senhor ali levantou Ananias, incumbiu Ananias para orientar Saulo de Tarso. Sabe o que aconteceu? Houve uma mudança radical na vida de Saulo. Aquele homem radicalmente religioso, aquele homem como um xiita da vida, um perseguidor dos cristãos, foi transformado pelo poder sobrenatural de Deus. E nós sabemos que Paulo passa a ser um dos maiores escritores de epístolas do Novo Testamento. Escreveu para a igreja, escreveu maior parte do Novo Testamento. Deus usou este homem depois que ele passou por uma mudança sobrenatural. Mas, amados irmãos, Deus pode mudar através de uma revelação, através do poder sobrenatural, e Deus também pode promover a mudança que nós tanto precisamos e tantos queremos e desejamos, através da inteligência espiritual. E isso, irmãos, é uma das formas mais usuais que nós podemos, aleluia, obter hoje. 1 Coríntios 2:14 diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2:14, aleluia, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras,
e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Está aqui a inteligência espiritual, meu irmão. Naturalmente, o homem natural jamais vai compreender as necessidades de uma mudança. O homem natural, ele não compreende que beber é pecado, que fumar é pecado. O homem natural, ele não compreende assim. Tanto é que nós vivemos no mundo aí durante 10, 15, 20, 30 anos, fazendo essas coisas, e nada nos impedia, até o dia de nós, aleluia, sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, que nos fez entender pela inteligência do Espírito, que aquele que destrói o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Nós podemos entender o que é o certo e o que é o errado. O homem natural não. O homem natural, para ele, tanto fez como tanto faz. O homem natural, ele vive sem regras. O homem natural, ele vive sem estatutos, sem normas, sem leis, sem ordenanças. Lembra do tempo dos juízes? Da Bíblia? A Bíblia diz que aqueles homens, nos dias de juízes, faziam como bem entendessem. Tanto fazia acontecer, estava tudo certo. Não tinha nada errado na sua coisa, eles mesmos faziam suas leis. Mas o homem espiritual não. O homem espiritual, ele possui inteligência. Ele sabe que para termos uma mudança, nós precisamos viver, amados irmãos, de acordo com os princípios, com os valores de Deus. Não adianta, jamais haverá mudanças se o homem continuar na mesmice do mundo, se a mulher de Deus, o homem de Deus, continuar fazendo, praticando as mesmas coisas de outrora. Não haverá mudança. Muito pelo contrário, vai-se cada dia pior. Mas o Espírito Santo revela, o Espírito Santo ensina. João 14, 26, Jesus, quando promete enviar o Espírito Santo, ele disse: olha, o Espírito Santo vai vir e vai ensinar vocês todas as coisas. Então, meus amados irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é ensinado. Ele tem a faculdade de Cristo. Ele sabe o que é certo, ele pode fazer o que é errado se ele quiser. Mas ele sabe o que é errado, o que é certo e o que é errado. Então, aqueles que têm em Cristo, 2 Coríntios 5,17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas continuam. Continuam as coisas velhas. Pois se as coisas velhas continuam, não foi feita uma nova criatura, não tornou novo, porque as coisas velhas têm que passar. As coisas velhas têm que se passar para tornar-se tudo novo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, que seja o Espírito Santo o agente da revelação de Deus para mim e para você. O Espírito de Deus comunica ao Espírito do homem a verdade, os princípios espirituais da sua palavra, de tal maneira que aquele que tem inteligência espiritual consegue perceber quem é espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma outra maneira de Deus promover a mudança na minha e na sua vida é através da inteligência natural. É verdade. Quando você olha para alguns escritos de um filósofo chamado René
Descartes, que é autor daquela famosa frase: penso, logo existo. Para esse filósofo, os homens eles foram dotados de inteligência humana, ou uma inteligência natural, coisa que o animal, o cachorro não tem. O cachorro tem instinto, o gato tem instinto, o leão tem instinto, mas a inteligência natural está somente neste ser humano que eu sou e que você é. Então, essa inteligência humana, meu irmão, ela envolve, Deus permite que a própria inteligência humana envolva a pessoa para ela dar-lhes habilidade para pensar. Então, a gente vê que as pessoas estão com esses problemas, precisam de uma mudança, mas não param para pensar. Pare para pensar um pouco, use a inteligência natural. Se você não quer usar a inteligência espiritual, se você não foi revelado, se você não recebeu o sobrenatural, se você não ouve a voz do Espírito Santo, então escute a voz natural de dentro do ser humano, que ele é dotado disso também para você compreender. Para você compreender que é necessário haver uma mudança, para começar a planejar e decidir, para resolver os problemas, ainda que seja de uma forma abstrata. A própria inteligência natural nos diz quem somos. Ele permite que o homem saiba quem ele é. A própria inteligência espiritual identifica o nosso potencial. Então, o homem ele é capacitado dessas inteligências. Então, começamos, se queremos uma mudança, vamos então agora analisar. Obtenha todas as informações, o porquê que nada muda, o porquê que não vem o novo, e começa a fazer projeções para o futuro, para a frente, decisões. Precisamos modificar, meu irmão, a vida de fracasso que muitos têm levado diante de Deus, que estão aguardando e às vezes estão se perguntando, fazendo indagações e às vezes até botando culpa em Deus, quando o próprio culpado é a pessoa mesmo. Então, como eu disse que havia personagens na Bíblia que nos oferecem lições para nos tomarmos como exemplos, vamos lá. Houve um homem na Bíblia Sagrada que ele usou tanto a inteligência natural como a espiritual, que foi o homem chamado Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 1 ao 4. Neemias era um homem cheio de compaixão, cheio de sabedoria. Neemias era um homem cheio de coragem e também um homem cheio de fé. Neemias, ele possuía, amados irmãos, várias capacidades, vários dons, principalmente para o que se tratava de liderança, de organização. E esse homem aqui, ele chegou a usar da sua inteligência natural para executar muitas coisas, para executar muitas tarefas essas que pareciam o quê? Impossíveis. E por causa dos seus dons naturais, usou também a inteligência espiritual. Foi um cooperando com o outro. Aleluia! Sabe por quê? Porque Neemias, ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Neemias tinha uma profunda comunhão com Deus. E é isso, amados irmãos, que falta muitas vezes na nossa vida. Nós temos comunhão com muitas coisas. Comunhão, meu irmão, comunhão fala de afinidade.
Quando eu tenho comunhão, eu tenho afinidade. Quando eu tenho comunhão, eu tenho liberdade com a pessoa. Quando eu tenho comunhão, eu sou participante até dos segredos desta pessoa. E muitas vezes nós temos comunhão com muitas pessoas, mas não temos comunhão com Deus. Não temos afinidade com Deus. Não se tem sequer uma experiência para com Deus. E aí fica difícil chegar o novo. Fica impossibilitado do novo acontecer. De ver aquilo que tanto nós desejamos. Então, no capítulo 1, versículo 4, Neemias viu na segunda metade do século 5 uma missão de reverter a história do seu povo. Meu irmão, reverter a história do seu povo. Porque Neemias ele foi responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias foi responsável em reorganizar aquela comunidade judaica. Mas ele teve uma percepção antes da conquista, da reconstrução dos muros que aconteceu em 52 dias. Ele conseguiu ver que tanto ele como o povo, tudo estava num fracasso. Meu irmão, e a primeira coisa de não acontecer mudança é quando se vai maquiando as coisas. É quando vai se botando para baixo do tapete. É quando se vai ocultando as coisas. Desta maneira, vivendo de maquiagem, vivendo de uma coisa que não é verdade, vivendo de uma forma que não é real, que não é sóbria, não tem como vir o novo. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, aquele que maqueia, aquele que joga para baixo, ele não prospera. Não prospera. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, quer dizer, alcança o novo de Deus. Mas para muitas pessoas, eles acham melhor viver uma vida maquiada. Eles acham melhor viver uma vida obscura. Eles acham melhor, mesmo estando na igreja, mais envolvido com adultério, mesmo estando na igreja, mais envolvido com outras coisas, mesmo estando na igreja, mas sendo invejosos, sendo maledicentes, sendo perseguidores, sendo murmuradores, mesmo estando na casa do Senhor, mas nunca reconhece a vida de fracasso, que na verdade o que se encontra mesmo na vida de tais pessoas não são vitórias, é apenas empurrões, é apenas coisas lograda com outros fins, riquezas que vêm de outras dimensões. Mas, amados irmãos, Neemias fez uma coisa, reconheceu o fracasso. Estamos fracassados. Desânimo total. A destruição ali era geral, meu irmão. O próprio espírito da nação estava o quê? Quebrado, destruído. Foi essa percepção de Neemias. Quando o irmão disse, Neemias perguntou, como é que está o povo? Aí veio a notícia, o rapaz deu um diagnóstico todo, olha, as portas estão quebradas, os muros estão derrubados, estão tocando fogo em tudo, está um fracasso. Será que as pessoas que tanto querem uma mudança, por que são tão difíceis reconhecer o fracasso? Por quê? Porque preferem viver uma vida de utopia? Por que preferem viver uma vida de uma falsa alegria? Por que preferem viver uma vida de uma falsa paz?
para mostrar para a sociedade que vive em paz, para mostrar para A ou para B que vivem bem, quando na verdade não há benesse, quando na verdade tem as suas vidas fracassadas, porque não se dão ao caminho certo, ao caminho correto de perceber que o casamento já não é mais aquela coisa, mas que pode ser restituído, pode vir um novo no casamento, se reconhecer que já não é a mesma coisa, que tomar o outro rumo. Muitas das pessoas não querem reconhecer que a sua empresa não vai bem. Reconhecer a sua empresa que a sua empresa não vai bem, não quer dizer que ela vai ser destruída, não. É apenas reconhecer para poder tomar as decisões certas. Muitas das vezes uma pessoa não vê que o seu pretendente, não quer ver que o seu pretendente ao casamento não é um homem que Deus escolheu, não é uma mulher que Deus escolheu, mas mesmo assim insiste. E vai viver o resto dos seus dias, sabe como? Num fracasso, em sofrimento, fadado ao divórcio. É isso que acontece. Quando nós não percebemos, não queremos perceber que erramos, que fracassamos. E quem não quer perceber o erro e o fracasso nunca vai alcançar a mudança, porque vai sempre querer viver da mesma maneira, sempre querendo viver empurrando para frente, e as coisas com Deus não vai. Quando é do mundo, é para o mundo, mas eu estou falando de quem quer viver na presença do Senhor. É quem quer viver na presença do Senhor. Aleluia. Então Neemias viu que o modelo estava errado. Está tudo errado. E uma outra coisa que ele percebeu que estava errado era porque Neemias, irmãos, estava vivendo no luxo. Estava vivendo no luxo total. Trabalhava como ali com o rei. De repente vem dizendo que os seus irmãos estavam naquela situação. Ele disse: não, eu não posso viver assim, desse jeito, no luxo, comendo do bem e do melhor, servindo a um imperador pagão. Porque, amados irmãos, muitas pessoas querem a mudança, mas querem servir ao paganismo, querem andar com as ordens pagãs, querem andar de acordo com o mundo pagão. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Não tem como servir a dois senhores. E Neemias viu que ele não podia estar ali naquele palácio enquanto seus irmãos estavam sofrendo. Enquanto seus irmãos estavam sofrendo. E ele concluiu que não era esse modelo de vida que Deus desejava para o seu povo. Ele concluiu que o modo de vida que ele estava e que o povo e os seus conterrâneos estavam, não era um modo de vida que agrada a Deus. O nosso modo de vida, o nosso trabalho, o nosso caráter, a nossa vida é um modelo que tem agradado a Deus? Será que esse modelo que nós levamos é um modelo correto? Tem a aprovação de Deus? Porque pode ter a aprovação dos homens, mas pode não ter a aprovação de Deus. Então, amados irmãos, ele viu que servindo-se a tudo, menos a Deus. Então ele percebeu que uma intervenção seria necessária. Quando ele percebeu que o fracasso estava estabelecido, Neemias concluiu que uma intervenção em Jerusalém é necessário. E ali pediu permissão para retornar à cidade de seus pais e ajudar o seu povo. Andou ali 1.500 quilômetros de Suzã até Jerusalém.
Os problemas de Israel eram os seus problemas. E o rei Artaxerxes, ele enviou Neemias como governador provincial de Judá, dando-lhe poderes e liberdade de ação. E quando Neemias chegou, ele ajudou a derrotar os diversos inimigos de Judá. Reergueu a muralha em 52 dias. E ele usou de diretrizes para reocupar a cidade e restaurar para a glória do nome do Senhor. Quer uma mudança? Eis que faço nova todas as coisas. Deus faz. Mas é impossível não perceber que é preciso uma mudança. Você já percebeu que tem época da nossa vida que nós começamos a pensar isso? Tem momentos que a gente está só, tem momentos que estamos a meditar e algo lá no subconsciente diz: olha, eu acho que eu estou precisando mudar isto na minha vida. Sabe por quê, irmão? Quando a gente chama esta mudança, é porque nós percebemos que nós já fomos melhores. Eu tenho certeza que você já foi um melhor crente na igreja. Eu tenho certeza que você já foi um pastor melhor no ministério. Eu tenho certeza disso. Que nós já fomos melhores filhos, melhores pais, melhores esposas. Nós fomos melhores pregadores. Mas chega uma hora de avaliar. Chega uma hora de uma avaliação de se eu estou precisando voltar ao primeiro amor. Eu estou precisando voltar a servir a Deus novamente como eu era. E Neemias disse: eu vou mudar. Eu preciso mudar, eu tenho que mudar. Eu vou realizar uma mudança na minha nação e vou começar por mim mesmo. Irmão, tantas pessoas estão precisando que o pastor da igreja mude. Muita gente torcendo que a igreja seja uma outra cara, que o pastor seja outro. Mas nós devemos também ater uma coisa, que a mudança deve começar por nós mesmos. A mudança, com a ajuda de Deus, precisa começar primeiro em nós. O avivamento que tanto desejamos deve começar primeiro em nós. Aleluia. Às vezes está precisando mudar tanta coisa, e você só sabe quando precisa mudar quando você vai analisar. Analise a sua casa hoje. Toma um exemplo da sua casa hoje. Dê uma volta na sua casa hoje, da porta da frente até o quintal. Dê uma olhada, faça isso hoje, para a reflexão. Você começa da entrada, observe a área, você vai no corredor, você passa pelo muro, você entra nos quartos, entra na sala, na cozinha. Se você for fazer isso de forma perceptiva, você vai logo saber e vai começar a fazer mudanças, porque tem coisas que não estão no lugar que deviam estar. Tem coisas que estão ocupando outros lugares. Que Deus em Cristo nos abençoe. Leia o livro de Neemias. É proveitoso para quem quer promover uma mudança na sua vida. Mudar a vida através do serviço de Deus. Foi inteligente, usou a inteligência natural e espiritual. Aleluia. Louvado seja, projetou, usou de estratégias. Aleluia. Buscou a Deus em oração. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mudanças vêm quando nós mudamos também a nossa vida. Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabemos que mudar não é fácil, que requer uma renúncia. Renunciar
Ninguém renuncia àquilo que não dá valor. Não. Ninguém renuncia àquilo que não dá valor. Você só renuncia àquilo que tem um valor, para colocar outro valor em cima. Quando você renuncia o mundo tem um valor, mas você renuncia por causa de um valor maior, que é o reino de Deus. Então renuncie aquilo que não agrada a Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais, tudo ele fará. Vou orar neste momento, em nome do Senhor Jesus, pela minha e pela sua vida, e que Deus, através da sua revelação, através do poder sobrenatural, através da inteligência espiritual e através da inteligência natural, que possamos, aleluia, traçar estratégias para que haja uma mudança na nossa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor da glória, sabemos, meu Pai, que é o Senhor quem faz nova todas as coisas, mas o Senhor quer a nossa participação, Senhor da glória, neste projeto de vitória. Então nos dá graça, nos fortalece, Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, nos enche de inteligência espiritual, nos enche de inteligência natural, opera no sobrenatural, opera através das Tuas revelações e nos indica o caminho aonde devemos seguir, Pai, porque precisamos urgentemente que haja uma mudança na nossa vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.